Seja você muito bem-vindo à telinha do canal Vamos Falar Sobre. Hoje, o nosso vídeo é sobre Pérola de Grande Valor. Na verdade, é o nosso terceiro vídeo sobre a série de Pérola de Grande Valor. E hoje nós vamos estar falando sobre Moisés, capítulo 1, terminando o capítulo 1 e o capítulo 2 ali. Okay? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de todas as coisas. Além disso, a gente vai falar do papel do Espírito Santo na Terra, desde a época da criação de Adão. E também a gente vai falar sobre a criação do homem. Então, você que está interessado em saber sobre essas coisas, você que gosta de falar e discutir sobre esse assunto relacionado ao Evangelho, esse aqui é o seu canal. Vamos falar sobre? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o finalzinho ali de Moisés 1, Moisés capítulo 1. Semana passada, né, no nosso segundo vídeo, a gente teve a chance de falar um pouquinho sobre o combate que Moisés teve com Satanás, com Lúcifer, né, e algumas coisas que aconteceram durante esse combate entre os dois ali. E aí, hoje a nossa aula começa exatamente no ponto onde aquela situação parou. Lá no versículo 24, que fala assim: E aconteceu que quando Satanás se retirou da presença de Moisés, Moisés levantou os olhos ao céu, estando cheio do Espírito Santo, o qual presta testemunho do Pai e do Filho. Isso é uma das coisas interessantes que acontecem, porque normalmente quando algo precioso para o Senhor está para acontecer, o inimigo ele vem e ataca de todas as formas possíveis para que aquilo não aconteça. Então a gente viu isso na situação com Joseph Smith, por exemplo, antes dele ter a primeira visão de Deus e Jesus Cristo, Lúcifer foi lá e atacou, né, Joseph. Então ele demonstra, ele fala disso lá na Joseph Smith História. A gente vai falar sobre isso também aqui nesse curso de Pérola de Grande Valor, mas a gente vê realmente que Lúcifer ele tenta atrapalhar de todas as formas para que o plano não aconteça. E ele tentou fazer isso com Moisés também, para que o plano realmente não acontecesse da forma como deveria acontecer. Só que em seguida, aquele ponto, Moisés ele se encheu do Espírito Santo. E esse Espírito Santo prestou então testemunho do Pai e do Filho. O presidente Joseph Fielding Smith ele disse o seguinte: o fato é que todos os profetas tiveram o Espírito Santo. Eles tiveram esse Espírito Santo desde a época de Adão. Então, esse personagem da Trindade, ele está na Terra desde a época de Adão. E eles eram guiados e dirigidos por esse Espírito Santo. E sem esse poder, isso aqui que é importante, sem esse poder, eles não teriam sido profetas. Pedro diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, olha que interessante se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre isso. Sem esse poder do Espírito Santo, nada teria sido dito pelos profetas, porque tudo teria sido conduzido pela vontade dos homens. Mas, como ele disse aqui, Pedro disse, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus, eles sempre falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nesse cenário, inspirado pelo Espírito Santo, a gente vai ver então o que aconteceu com Moisés. E Moisés ele começou a ter um vislumbre aqui de toda a terra. Ele começou a ter um vislumbre da criação de todas as coisas. Então, lembrando que esses capítulos aqui de Moisés, eles se encontram ali no início, né, entre o início ali de Gênesis. Então, na verdade, ele acaba falando de algumas coisas que a gente vê lá em Gênesis, só que ele acaba falando de uma forma muito mais aprofundada. Por isso que a gente conhece um pouquinho mais sobre a criação, um pouco mais sobre o conselho nos céus e essas coisas todas. Porque, na verdade, em Pérola de Grande Valor, a gente vê essas coisas que foram tão perdidas quando a Bíblia, né, passou por tantas traduções aí
durante os séculos. Então vamos lá, no versículo 27 em diante, está assim. E aconteceu que enquanto a voz ainda falava, essa voz, né, do Espírito Santo, Moisés olhou e viu a terra, sim, toda ela. E não houve uma partícula dela que ele não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. Então ele viu a terra, ele viu todas as partículas da terra. Ele conseguiu discernir todas essas partículas da terra através do Espírito Santo. E também viu seus habitantes. Olha que interessante agora. E não houve uma só alma que não tivesse visto. E discerniu as almas pelo Espírito de Deus. E grande era seu número. Sim, eram incontáveis como as areias da praia. Ele viu muitas terras, e cada uma se chamava terra, e havia habitantes em sua superfície. Então ele não viu somente essa terra, mas ele viu muitas outras terras, muitos outros planetas. E cada planeta tinha seus habitantes em sua superfície. Ou seja, em cada terra haviam habitantes, né? Havia habitantes em sua superfície. E mundos incontáveis criei. O Senhor falando, né, para ele. E mundos incontáveis criei. E também os criei para meu intento. E criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Então vamos entender essa parte aqui. O Senhor está falando que ele criou mundos incontáveis. É muita prepotência da gente querer achar que nós somos os únicos no universo. Que essa Terra é a única no universo. Já parou para pensar quantos buracos negros existem no universo? Você já parou para pensar o que pode ter depois de um buraco negro? E nós temos as respostas aqui em Pérola de Grande Valor. Mundos incontáveis foram criados pelo Salvador. E é isso que é interessante. O Senhor criou esses mundos para o seu próprio intento. E criou esses mundos por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele não é o criador somente da Terra. Ele é criador de outros mundos também, outros universos. Nós conhecemos somente essa Via Láctea aqui, mas existem várias outras Via Lácteas. Né? Em cada Via Láctea existe seus mundos também. E ele fala aqui sobre Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo, chamado de unigênito. E ele foi chamado como unigênito porque ele foi o único. E o único que teve esse poder, que foi dado por Deus, mas teve esse poder para que todas as coisas fossem criadas segundo a vontade de Deus. Isso é muito interessante, porque tudo que Cristo lhe fez foi sobre o intento de Deus. Então, foi sobre a vontade de Deus. Ele respeitou essa vontade o tempo todo. 35 fala o seguinte: mas far-te-ei um relato apenas sobre esta terra e seus habitantes. Então, ele fala especificamente agora sobre esta terra e seus habitantes desta terra. Pois eis que há muitos mundos que pela palavra de meu poder passaram. E há muitos que agora permanecem e são inumeráveis para o homem. Mas todas as coisas são inumeráveis para mim. Então são incontáveis para o homem, mas são contáveis para o Senhor. Então o Senhor, ele conta esses mundos. Pois são minhas e eu as conheço. Então o Senhor conhece todos esses mundos. O Senhor conhece todas essas coisas. O presidente Brigham Young falou o seguinte: quantas terras existem? Eu disse esta manhã que se tomássemos as partículas de matéria que compõem a Terra e se pudéssemos contar, elas seriam apenas o princípio do número de criações de Deus.
E elas estão continuamente sendo formadas, sofrendo alterações e passando pela mesma experiência que nós estamos passando. Então, nós não temos assim um conhecimento perfeito sobre todas as terras que foram criadas, ou sobre todos os mundos que foram criados, ou sobre habitantes que foram criados dentro desses mundos. O que nós sabemos é que esses mundos foram criados por Jesus Cristo e foram criados segundo a vontade de Deus, e que eles têm habitantes que respeitam a criação de Deus. E como Brigham Young falou aqui, essas alterações que acontecem nesses mundos sofrem a mesma experiência que nós estamos passando. E aí ele fala uma coisa bem interessante no 39, quando ele fala assim: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então olha que interessante que ele fala: esta é minha obra. Então o Senhor, ele fala qual é o propósito dele. E ele fala também qual é a glória dele. Ou seja, no que ele se glorifica. E ele fala, então, levar a efeito a imortalidade, ou seja, proporcionar a ressurreição de todas as pessoas. Então, todas as pessoas vão passar pela ressurreição, que é a junção entre o corpo e o espírito, para que você possa ter um corpo físico perfeito e que possa aguentar a glória do Pai. E também levar a efeito a vida eterna do homem. A vida eterna é a chance que nós temos de viver com Deus e ganhar o mais alto grau no reino celestial. Isso é a vida eterna, que seria chamado de exaltação. O elder Meriden Holney, quando ele era membro lá do Quórum dos 12, ele ensinou o seguinte: Jesus Cristo, no sentido de ser o Criador e Redentor, é o Senhor de todo o universo. Com exceção do ministério mortal que realizou nesta terra, seu serviço e relação com outros mundos e seus habitantes são os mesmos que seu serviço e relação com esta terra e seus habitantes. Em resumo, Jesus Cristo, por meio de quem Deus criou o universo, foi escolhido para colocar em prática por todo o universo. Olha que interessante isso. Foi escolhido para colocar em prática por todo o universo o grande plano de Elohim, de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. O Evangelho de Jesus Cristo é a única maneira pela qual o homem pode alcançar a vida eterna. A gente sabe por quê, né? Nós precisamos passar por certas ordenanças para que nós possamos entrar no caminho que vai nos levar à vida eterna. Que ordenanças são essas? Nós precisamos passar pelo batismo, pelo dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo vai nos ajudar para que nós possamos ter essa comunicação maior com o Senhor. Consequentemente, por causa do dom do Espírito Santo, depois de um tempo nós podemos passar pelo templo e podemos fazer as ordenanças dentro do templo. Então, essas ordenanças, todas elas juntas, vão nos levar de volta à presença do Pai. Vão nos abrir a porta para que nós possamos alcançar a exaltação. Além de seu chamado de libertar os filhos de Israel do cativeiro no Egito, Moisés também recebeu a designação de escrever a respeito dos eventos que ocorreriam desde a criação da terra até os últimos dias de sua própria missão. Esse foi o grande papel de Moisés. Eu não sei quanto a você, mas você já tinha pensado em quanto Moisés foi importante para o plano de salvação? Quanto Moisés foi importante em todo esse... Porque muitas vezes quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa nele libertando o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, mas ele foi muito importante no plano de salvação. Só para a gente ter uma ideia, os 5 primeiros livros da Bíblia contêm os escritos de Moisés. No entanto,
algumas das verdades escritas lá por Moisés naqueles 5 livros foram retiradas da Bíblia por homens iníquos que alteraram o texto bíblico. Então a gente sabe que a Bíblia, ela não é um livro somente, ela é uma coletânea de registros. Então, nessa coletânea de registros, durante toda a história da humanidade, os homens iníquos acabaram tirando várias partes e acabaram meio que adaptando muitas partes para a sua vontade. Então, muitas coisas da Bíblia foram perdidas, inclusive desses 5 primeiros livros lá da Bíblia, né? Então, por meio de revelação, o profeta Joseph restaurou muitas verdades que tinham sido perdidas. Por isso que nós temos aí Pérola de Grande Valor. Por isso que temos aqui o grande papel de Moisés nessa situação toda. Então vamos ver agora o capítulo 2 lá de Moisés. E aconteceu que o Senhor falou a Moisés dizendo: Eis que eu te revelo o que concerne a este céu e a esta terra. Então a gente teve toda aquela introdução falando desta terra, para que então fosse apresentado a Moisés o que iria acontecer então com este céu e esta terra. Escreva as palavras que eu digo. Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Por meio de meu unigênito, eu criei estas coisas. De novo o Senhor fala, por meio de Jesus Cristo, as coisas dele foram criadas. Sim, no princípio eu criei o céu e a terra sobre a qual estás. Então Jesus Cristo criou o céu e a terra sob a direção do Pai. Então essa é uma doutrina muito importante que nós precisamos entender. Quem foi o Criador? Foi Jesus Cristo. Então, sob a direção de Elohim, Cristo criou todas as coisas. Outros tiveram o privilégio de ajudar Jesus Cristo durante a criação. Inclusive Miguel, que seria no futuro Adão. Então, o presidente Joseph Fielding Smith ele disse o seguinte: é verdade que Adão ajudou a formar essa terra, trabalhando com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma forte impressão ou convicção de que havia outros que também ajudaram. Quem sabe Noé e Enoque? E por que não Joseph e os designados para governantes antes de a terra ser formada? Então, esse foi um pensamento de Joseph Fielding Smith em relação à criação, e ele compartilhou aqui esse pensamento com a gente, essa ideia que ele teve. Né? E ele falou aqui sobre a criação sendo auxiliada por Adão. E por que não outros profetas também que já estavam preparados na vida pré-mortal para estarem aqui na Terra, para serem governantes aqui na Terra? Lá no versículo 3, o Senhor disse: E eu, Deus, disse: haja luz e houve luz. Então a gente vê aqui o grande poder da fé. Porque o Senhor somente disse: haja luz. E a luz aconteceu. O poder da fé, ele é muito grande. Então, quando o Senhor fala que a gente pode mover montanhas por meio de uma fé que seja pequeníssima, mas nós conseguimos mover até montanhas, quanto mais se nós tivermos uma fé grande nas coisas. Então, todas as coisas foram criadas por meio da fé. O profeta Joseph, ele falou o seguinte: quando o homem realiza um trabalho pela fé, ele exerce um esforço mental em vez de uma força física. E é por meio de suas palavras e não de sua capacidade física que todo ser que realiza seu trabalho pela fé executa a sua obra. Deus disse: haja luz e houve luz. O Salvador disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Ou direis a esta amoreira, desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, portanto, opera por palavras, e por meio delas, as suas vigorosas obras foram e serão criadas.
toda a criação visível como existe hoje é fruto da fé. Foi por meio de fé que ela foi criada e é pelo poder da fé que ela continua de sua forma organizada. E por meio dela, os planetas giram em suas órbitas e irradiam sua glória. Você que está aí do outro lado, você já tinha pensado sobre isso? Que é por meio da fé que todas as coisas que temos na Terra, no mundo, no universo, foram criadas. E é por meio da fé que essas coisas funcionam hoje em dia. O Elder John Taylor falou, Deus fez com que a luz brilhasse sobre a Terra antes de o sol aparecer no céu. Então, olha só que interessante, antes que o sol aparecesse, o Senhor fez com que a luz brilhasse sobre a terra. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Ele é a luz do sol. Ele e a lua e o sol, ele é a lua do sol e o poder pelo qual o sol foi feito. Ele também é a luz da lua e o poder pelo qual ela foi feita. Ele é a luz das estrelas e o poder pelo qual elas foram feitas. Eu quis falar aqui do poder, né, relacionado ao sol, lua e estrelas, porque essas luzes todas foram feitas pelo Senhor. Versículo 4 e 5. E eu, Deus, vi a luz e vi que era luz, e vi que a luz era boa. E eu, Deus, separei a luz das trevas. E eu, Deus, chamei a luz dia e as trevas chamei noite. E isto fiz pela palavra de meu poder. E foi feito conforme eu disse. E foram a tarde e amanhã o primeiro dia. Então ele começa a contabilizar aqui os dias. E existe uma situação que muitas vezes as pessoas querem entender essa questão de dias para o Senhor. Mas o Elder Bruce R. McConkie ele ensinou que um dia no relato de criação é um período específico de tempo. É uma era, um éon, uma divisão de eternidades. É o intervalo entre dois eventos conhecidos. E cada dia tem a duração, seja ela qual for, necessária para os propósitos de Deus. Não existe nenhuma revelação que especifique que cada um dos 6 dias referidos na criação tenha tido a mesma duração. Tá? Isso foi escrito lá na Liahona de 1982 pelo Elder Bruce R. McConkie. Foi publicado lá. Né? Então ele fala aqui sobre as durações do Senhor. São períodos específicos, eras, divisões da eternidade, intervalos entre dois eventos descritos e conhecidos pelo Senhor. Mas que não existe uma revelação que especifique que esses dias se referem a uma duração específica também. Versículos 6 a 8. E eu, Deus, tornei a dizer, haja um firmamento no meio da água, e assim foi feito, como eu disse. E eu disse, separe ele as águas das águas, e assim foi feito. E eu, Deus, fiz o firmamento e dividi as águas, sim, as grandes águas, sob o firmamento e das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi como eu disse. Ou seja, o Senhor dividiu as águas que estavam no céu com as águas que estavam nas águas, no mar. Então foi dividido. Como é que ele dividiu isso? Ele criou então o céu, que é o firmamento, para que essas águas fossem divididas. E eu, Deus, chamei ao firmamento, esse firmamento que foi criado para separar as águas do mar com as águas do céu, e ele chamou esse firmamento céus. E foram à tarde e amanhã o segundo dia. Então, o firmamento, a expansão que se chamou céus, foi criado para dividir as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão. Então foram tomadas providências para que nuvens, chuva e tempestade dessa vida
desse vida, né, ao que viria a crescer e habitar então sobre a terra. Então olha que coisa perfeita, né? Então o Senhor ele dividiu as águas e para quê? Para que essas águas que viessem de cima, através de nuvens, tempestade, chuvas, etc., elas pudessem então ajudar a crescer, fazer crescer e fazer habitar vida na terra. E eu, Deus, disse: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus, em um só lugar. E assim foi. E eu, Deus, disse: que haja terra seca. E assim foi. Então o Senhor separou, né, as duas coisas, as águas, e ele criou, então, a terra seca. E eu, Deus, chamei a parte seca terra. E ao ajuntamento das águas chamei mar. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia feito eram boas. Então, o Senhor aqui, ele está prestando testemunho das coisas que ele tinha criado, sob a direção do Pai, que elas eram boas. E eu, Deus, disse que a terra produza relva, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e a árvore que dê fruto, cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi como eu disse. Então o Senhor, por meio de chuvas e tudo mais, ele fez com que a vida fosse criada na terra também, através de árvores, frutos, verduras, alimento. Tudo isso começou então a ser criado a partir daquele momento. E eu, Deus, fiz duas grandes luzes. Lá no 16, isso. A luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. A luz maior foi o sol e a luz menor foi a lua. E também as estrelas foram feitas de acordo com minha palavra. E eu, Deus, criei grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram em abundância, segundo a sua espécie. E toda ave alada, segundo a sua espécie. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia criado eram boas. Olha que interessante, porque ele fala que todos os seres foram criados segundo a sua espécie. Então não tinha como baleia criar passarinho, não tinha como passarinho criar avestruz e assim por diante. Então cada animal foi criado segundo a sua espécie. E eles deram vidas aos outros animais segundo a sua espécie. E eu, Deus, fiz as bestas da terra, os animais da terra, segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E eu, Deus, vi que todas essas coisas eram boas. O tempo todo, o Senhor está prestando testemunho sobre essas coisas que haviam sido criadas. E ele presta testemunho dizendo que todas essas coisas eram em benefício ao homem também. Porque ele diz que todas essas coisas eram boas. O Elder Boyd Packer ele falou o seguinte: nenhuma lição é mais evidente na natureza do que a de todos os seres vivos têm que obedecer ao mandamento dado pelo Senhor na criação. Eles se reproduzem segundo a sua espécie. Eles seguem um padrão de seus pais. Um pássaro não se torna um animal, nem um peixe. O mamífero não gera répteis, nem os homens colhem figos dos abrolhos. Isso foi numa malharrona de 84. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque tudo foi criado segundo a sua espécie. Existia uma ordem para que as coisas fossem criadas. E nessa ordem entrou, então, logo em seguida, a criação do homem. E é o que a gente vê aqui no versículo 26 a 28. E eu, Deus, disse a meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E assim foi. Então, o homem, ele foi criado segundo a imagem de Deus e Jesus Cristo.
Isso é uma doutrina muito importante, que o homem ele não foi criado à imagem e semelhança de um outro ser. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Jesus Cristo. E o Deus disse que eles têm um domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Quando ele fala domínio aqui, ele não está falando que o homem mandaria em todas as coisas. O que ele está falando é que o domínio, ou seja, a responsabilidade sobre todos esses seres, sobre todas essas coisas, seria do homem. Então, essas coisas seriam uma mordomia do homem para o Senhor. E nós teremos que prestar conta ao Senhor do que estamos fazendo com essa mordomia um dia. O que estamos fazendo com essa responsabilidade que nos foi dada sobre essas coisas que estão na terra. E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem. A imagem de meu unigênito o criei. Homem e mulher os criei. Então aqui é bem importante nós frisarmos sobre isso. Homem e mulher foram criados segundo a imagem de Deus. E eu, Deus, abençoei-os e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o mandamento que o Senhor deu para eles aqui foi bem interessante. Multiplicai-vos, ou seja, eles precisavam reproduzir, eles precisavam trazer espíritos que estavam na vida pré-mortal para a terra. Esse foi o grande mandamento que o Senhor deu para Adão e Eva. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivente que se mova na terra. Tenha responsabilidade sobre esses seres. A primeira presidência ensinou o seguinte: o Senhor nos disse que é dever de todo marido e mulher obedecer ao mandamento dado a Adão, de multiplicar-se e encher a terra, para que multidões de espíritos escolhidos que esperam receber seu tabernáculo de carne possam então vir para cá e progredir no grande plano designado do Senhor para tornarem-se então almas perfeitas. Pois sem esse tabernáculo, sem esse corpo físico, eles não podem progredir até o destino que Deus planejou para eles. Portanto, todo marido e mulher devem tornar-se um pai e uma mãe em Israel para filhos nascidos sobre o eterno e sagrado convênio. Então, existe um mandamento dado pelo Senhor, e a gente vê isso, né, na declaração à família, dado pelo Senhor, de que o homem e a mulher eles precisam trazer seres aqui para a Terra. Então, esse é um dos grandes e maiores papéis do casamento, para que possa trazer mais filhos aqui para a Terra. O Elder Joseph Fielding Smith, ele disse o seguinte sobre a questão do domínio. Ele escreveu que ter domínio significa ter responsabilidade, que é aquilo que a gente estava falando agora. Ter domínio sobre todas as coisas vivas é uma responsabilidade sagrada que não deve ser exercida de maneira inadequada. Então não adianta o homem querer ter domínio injusto sobre esses seres, ou sobre as coisas que são criadas. Precisa haver um respeito sobre essas coisas que foram criadas. O Elder Sterling W. Seal, quando ele era assistente do Quórum dos Doze, ele ensinou o seguinte: uma das mensagens mais inspiradoras de todas as Sagradas Escrituras é a história do sexto dia da criação, quando Deus fez o homem à sua própria imagem. Ele também lhe concedeu uma série de seus próprios atributos. Então, como ponto culminante da criação, Deus deu ao homem o domínio sobre todas as outras coisas da terra, inclusive sobre si próprio. O homem seria responsável por sua própria alma. O dicionário define domínio como controle ou poder de governar. A parte mais importante do domínio dado ao homem é o autodomínio. Ou seja, por nós termos essa responsabilidade com o Senhor, nós precisamos, então, exercer o nosso autodomínio para podermos controlar as necessidades que existem no nosso homem natural.
por assim dizer. Então, esse é um dos grandes papéis exercidos por nós aqui, relacionados à criação de todas as coisas do Senhor. E quando será que a gente entende esse nosso papel? Olha só que o Elder Bruce Marcon, que ele continuou falando. O Senhor tomou o barro das mãos do anjo e fez Adão segundo nossa imagem e semelhança, e deixou-o jazer por 40 dias e 40 noites sem colocar fôlego nele. Suspirou profundamente sobre ele, dizendo: se eu puser o fôlego nesse homem, ele terá de sofrer muitas dores. E eu disse a meu pai: põe o fôlego nele, eu serei o seu advogado. Isso Cristo falando, né? E meu pai disse-me: se eu puser o fôlego nele, meu filho amado, tu serás obrigado a descer ao mundo e sofrer muitas dores por ele, antes de redimi-lo e trazê-lo de volta ao estado inicial. E eu disse a meu pai: põe o fôlego nele, eu serei o seu advogado e descerei ao mundo e cumprirei a sua ordem. Isso não é uma escritura, mas isso é um texto lá que o presidente leu nessa conferência, mas é um texto que mostra qual foi o sentimento do Pai em Jesus Cristo em relação à criação do homem. E é interessante notar que durante todo o tempo, nesse texto, e eu acredito que realmente possa ter acontecido dessa forma, o Senhor Jesus Cristo falou: põe o fôlego nele, eu serei o seu advogado, eu descerei ao mundo e cumprirei a sua ordem. O Senhor Jesus Cristo, todo o tempo, nos defendeu. Defendeu nossas almas, defendeu os nossos espíritos da vida pré-mortal, nos defende até hoje por meio da expiação. E todo o poder criador que foi designado a Jesus Cristo é de suprema importância. Né? Continuando esse discurso, ele fala o seguinte: a criação, por maior que seja, não é um fim em si mesma, mas um passo no cumprimento de uma meta. Viemos à Terra por um breve período de tempo, a fim de suportar nossos testes e provações e preparar-nos para seguir em frente e para o alto, rumo a uma gloriosa recepção de volta ao nosso lar. Nossos pensamentos e ações, enquanto estivermos aqui, sem dúvida, serão mais plenos de propósito, se entendermos o plano de Deus e formos gratos por seus mandamentos e sermos obedientes a eles. Como beneficiários da divina criação, o que faremos? Devemos cuidar da terra, ser mordomos prudentes e preservá-la para futuras gerações. Precisamos amar e cuidar um dos outros. Devemos ser criadores à nossa própria maneira, edificando uma fé individual em Deus, no Senhor Jesus Cristo e em sua igreja. Devemos criar uma família e ser selados no templo sagrado. Devemos edificar a igreja e o reino de Deus na terra. Devemos preparar-nos para nosso próprio destino divino, glória, imortalidade e vidas eternas. Essas bênçãos sublimes podem todas ser nossas, por meio, então, de nossa fidelidade. Eu confesso a vocês que eu aprendi demais com essa aula hoje relacionada à criação e o papel que o Senhor tem em toda a criação e o papel que o Senhor nos deu nessa criação. Que possamos lembrar desse papel, que possamos lembrar que realmente o Senhor, Ele está disposto a nos ajudar a voltar à sua presença. Eu sempre falo sobre isso. O que o Senhor já tem feito em minha vida para me ajudar a voltar à tua presença. E conhecer mais sobre a criação nos ajuda a entender o nosso papel nesse processo. Nosso papel como mordomos, nosso papel como responsáveis pelas coisas que nós temos aqui, inclusive por nós mesmos. Nós somos responsáveis em vencer
o homem natural. Eu espero que essas coisas realmente possam fazer sentido em sua vida, assim como fizeram sentido em minha vida a partir do momento que eu pude conhecê-las. Que realmente nós somos filhos de Deus. Somos criados à sua imagem. Somos criados à sua semelhança. Que possamos lembrar disso. E eu deixo essa aula com vocês, esse bate-papo, e eu espero que você possa compartilhar essas coisas com outras pessoas. E convide os seus amigos também para que possam se inscrever aqui no canal. Ok? Então, conto com a sua ajuda, conto aí com os seus comentários, e eu espero que essas coisas possam fazer diferença em sua vida também. Ok? E eu deixo essa aula com vocês e até o próximo encontro. Grande abraço e até mais.